Começando mais um episódio do Geek Kingdom. Pastor Richard, o que tá vendo? This is the way. This is the way. This is the way. Roda a vinheta. Estamos de volta então. Olha aí, já voltei ao normal, já quebrei meu voto mandaloriano, tirei o capacete. Para nós fecharmos a nossa trilogia. Nós agora temos uma trilogia também. Temos uma trilogia, não é só o Jorge Lucas que tem trilogia. Esse é o terceiro episódio do Geek Kingdom, aproveitando aí o mês, né, do Star Wars, mês de maio, May the Force, onde nós fizemos um vídeo sobre o episódio 1, 2 e 3, tá aí o card. Fizemos episódio sobre episódios 5, 6, 4, 5, 6, né? E hoje nós vamos fazer sobre os episódios 7, 8 e 9. Mas antes, né, nós brincamos aqui na abertura, a gente tem que falar de uma série também muito boa, que acontece entre o episódio 6 e o episódio 7, entre o Nova Esperança e o Despertar da Força, que é uma série que está na Disney Plus de 3 temporadas, chamada Mandaloriano. Que nós recomendamos. Recomendamos muito, principalmente a primeira e a segunda temporada, são redondinhas, impecáveis. Quem que é o Mandaloriano, Léo? Fala pro pessoal, o que é isso? A série conta a história de Din Djarin, um caçador de recompensas mandaloriano, que após aceitar uma missão para capturar uma misteriosa criança de 50 anos, aí o grande plot twist, né? Isso. Ninguém imaginava quem era essa criança. Decide protegê-lo ao descobrir que ele é sensível à força. A criança chama Grogu, que não fala tão cedo o nome dele. Aparece só na segunda temporada. E ele torna-se o seu grande companheiro e enfrentam essas lutas todas aí do Império, a galera querendo capturar o que nós vamos chamar de Baby Yoda durante um ano. Na verdade, o Mandaloriano seria o equivalente para nós de terráqueo. Né? Existia um planeta chamado Mandalor. Então quem nascia em Mandalor era Mandaloriano. E como qualquer civilização, você tinha várias culturas, várias religiões, e ele fazia parte de um grupo fundamentalista dos Mandalorianos, né? E que acreditavam, né, em ritos. Eles nunca tiravam a máscara, o capacete na frente de outras pessoas. Eles tinham uma série de rituais e tal, mas ele não é um nativo, ele foi adotado por um nativo, então ele é chamado de enjeitado, né? Que eram aqueles mandalorianos não nativos, mas que foram adotados. E ele, enquanto, né, caçador de recompensas, ele recebe essa missão inusitada de pegar essa criança, entregar, que na verdade é uma versão baby do Yoda, né? Uma coisa bem fofinha, que também foi uma grande jogada. Eles esconderam isso até o episódio sair e hoje é uma febre. Hoje vende mais do que máscara do Darth Vader e tudo. E depois a gente descobre que chama Grogu e que é um dos sobreviventes da Ordem 66. Lá no filme A Vingança do Sith, quando o Anakin vai matar as crianças lá no palácio de treinamento, ele estava lá. Estava lá, mocadinho, esconde. Ele estava lá e quem salvou ele foi um Jedi interpretado por um ator que fazia o Jar Jar Binks, né? Vamos dizer assim que a grande redenção desse ator foi interpretar esse Jedi que salva ele ali no final. E essa série, Mandaloriano, Caçador de Recompensa, porque faz parte tem uma justificativa. Toda série da Disney ou do Star Wars na Disney tem uma justificativa. Então, o Rogue One é por causa da Estrela da Morte, o plano. Andor é para explicar o Rogue One. Então vai o prequel do prequel. Por que a gente tem a série Mandaloriano? Por causa do Boba Fett. Exatamente. Na verdade, a ideia original era fazer uma série do Boba Fett, eles iam fazer um filme, e aí o Jon Favreau e o Dave Filoni queriam trabalhar dentro desse conceito do caçador de recompensa. Então, já que a gente não pode usar o Boba Fett, que é um personagem que apareceu 11 minutos na trilogia, mas que criaram uma mística. E não tem uma fala, né? Em toda a trilogia. Ele tem fala, mas foi cortado na edição final. Mas é um personagem assim que aparece pouquíssimo, mas que criou-se uma mística muito grande, que é ele que encontra e entrega para o Darth Vader o Han Solo. Na verdade, ele estava trabalhando para o Jabba the Hutt, né? O Jabba coloca uma recompensa pela cabeça do Han Solo e ao ir atrás do Han Solo ele acaba encontrando os outros e ganha uma grana com isso. E assim, por mais que ele não tivesse tanta expressão,
Ele era muito maneiro, né? O design o visual dele era muito interessante. Maneiro, então eles resgataram esse conceito, aplicaram um outro personagem, deu muito certo. Uma série que fez muito sucesso. E o personagem agora vai ter um filme em longa-metragem, né? Foi anunciado no Disney Celebration lá em Tóquio esses dias. Então, essa história se passa entre o episódio 6 e o 7, e a gente recomenda estar no Disney Plus as 3 temporadas. Muito bom. Principalmente o último episódio da segunda temporada, para mim, é uma das melhores coisas de Star Wars. Eu sei que estou falando muito isso aqui nos episódios. Não, mas o que é ruim a gente não comenta. Que ruim não merece. Mas o segundo episódio de Mandaloriano, ele tá na mesma prateleira do que a cena final de Rogue One. É o último episódio da segunda temporada. Tá na mesma prateleira de Rogue One. Assim, aquele negócio que ninguém pediu e não sabia que precisava. É verdade. Mas aí então, quando a Disney comprou a marca Star Wars do George Lucas, com uma venda bilionária, né? Eles prometeram então uma nova trilogia que seria tinha a prequel, agora é a sequel, quer dizer, o que aconteceu depois de O Retorno de Jedi? E aí foi anunciado com muita pompa e circunstância o episódio 7, O Despertar da Força. Que força que foi despertada no episódio 7? A força da ira. A força do ódio? Porque o Star Wars, às vezes ele mente na publicidade. E tudo bem, né? Foi assim com o Mandaloriano, escondeu muita coisa. E no episódio 7 houve isso, porque todos os cartazes mostraram o Finn como Jedi. Ele com sabre, ele tal, o protagonista. E na verdade a detentora da força era a Rey. Era a Rey. E ela tava ali nos trailers, mais ou menos, e tal. E tinha mais cenas, os cortes do Finn. E quando você vai assistir o filme, você tem esse plot twist que ele é um bobão, né? Que ele é um cara que tinha tudo pra ser um personagem bem desenvolvido. Um Stormtrooper atrapalhado. Exatamente, porque a gente sempre teve essa curiosidade. Quem tá por trás daquela máscara? Então tem um background, seria legal, né? E a Rey como Jedi também foi uma solução muito legal. Mas o jeito que trabalhou... A coisa degringolou depois. O Despertar da Força, para quem já estava há muito tempo sem Star Wars, foi uma catarse. Está entre as 3 ou 4 maiores bilheterias da história do cinema. Ele foi muito bem sucedido mercadologicamente. Mas... também pela sede, né? Sim. Era o J.J. Abrams, né, que é um diretor famoso, que foi o criador da série Lost, fez Missão Impossível 3, que é um episódio muito bom de Missão Impossível. Né? Ele fez a reimaginação de Star Trek, então ele é um cara que fez Star Trek e Star Wars. Né? E é um diretor que eu gostava muito. Só que o que ele faz? Primeiro, ele é preguiçoso. A história é quase uma repetição do episódio 4. Tem vários elementos que são muito similares. Eu percebi que ele estava com medo de causar um desagrado para essa nação de Star Wars, né, para o público. Ele jogou muito no seguro. Ele foi no fanservice Futebol Clube, né? Exatamente. E aí surge essa personagem nova, que é a Rey, que o pessoal começa a chamar de Mary Shui, né? O que é Mary Shui? É um personagem que, do nada, sem treino, sem preparação, sem background, ele já é, assim, ultra habilidoso, exatamente, ultra forte, ultra poderoso. Nada justifica aquilo. Coisas que os Jedi gastavam anos para desenvolver, ela instintivamente, sem querer, despertar. No reflexo ali. O próprio Kylo Ren, né, o vilão ali, o neto do Darth Vader, ele teve uma base, ele teve um treinamento, ele se dedicou durante toda a vida para aquilo ali, e quando ele enfrentava ela, parecia que era pau a pau. Nivelado. Então, o Kylo Ren também é uma construção interessante, é um sujeito que tem o avô como referência, né? Ele foi criado para ser um Jedi e virou pro lado negro, o sabre de luz dele é bem maneiro, né? Bem diferentão. Então, é um episódio assim que tem muita nostalgia, muito fanservice, mas é covarde. E ele te dá algumas promessas que te enchem de esperança. Principalmente a cena final. A cena final te deixa num hype altíssimo para ir para onde a coisa começou a degringolar, que foi o episódio 8, Os Últimos Jedi. Os Últimos Jedi, né? Que Jedi não tem plural. Os Últimos Jedi. Porque qual que foi a expectativa que se criou no final? Porque o filme todo gira em torno de encontrar o Luke. E no final ela encontra o Luke. Ela pega o sabre de luz do Luke, que estava com ela, que ninguém nunca explicou como é que chegou na mão dela, né? Da Mascatana lá. Ela entrega, assim, estica o sabre para o Luke pegar. Aí tudo que você quer mais 3 minutinhos de filme só. E o filme acaba. E aí o que acontece? Na primeira cena do filme, o Luke pega o sabre dele, que
tem tanto significado, tanta simbologia, e joga fora. Assim. E ali você já viu, já tem a promessa de que o filme vai ser diferente, né? O diretor é um diretor diferente, não é o J.J. E a impressão que você tem é que ninguém sentou para planejar esses 3 episódios. Eles foram surgindo igual capítulo de novela, que a novela vai mudando de acordo com a audiência. O pessoal gostou, falou, não mata não, deixa ele vivo. Então tem pessoas que amam o episódio 8, por quê? Porque tudo que o 7 foi covarde, ele é ousado. Isso a gente tem que assumir. Bom ou ruim, ele toma decisões que fogem da expectativa. Ele trabalha quebra de expectativa o tempo todo. Só que no meu modo de ver, ele erra toda vez que quebra. Mas ele pega um Skywalker caído, né, vazio, perdido, a busca que eles vão fazer lá no espaço, o outro grupo, né, também não dá nada certo. O Paul Dameron brigando com a comandante Hodor lá, também aquela confusão, né? Então é um filme que ele não segue aquele lore, aquele conceito do Star Wars. Ele tenta criar coisas próprias, mas ele se perde demais no meu modo de ver. Tem que ser criativo. Ousadia nem sempre é sinônimo de qualidade. Tem que ser ousado, claro e tal, mas existem cânones que são imutáveis. Não dá para você mudar tão radicalmente. Por exemplo, eu não consegui ver realidade na cena do Luke desrespeitando o sabre de luz como ele fez. Sim, não faz sentido dentro de toda a história que se construiu. Na série da Disney, do Obi-Wan, você vê o Obi-Wan fraco, o Obi-Wan querendo fugir, mas ainda reverente. Muito reverente aos elementos da Ordem Jedi. Eu não quero isso pra mim e tal, mas o Luke dessa nova trilogia, quando ele joga pra trás, tem tanta mensagem naquele ato ali que eu fico... Na hora que eu E lá pelas tantas ele queima o templo antiguíssimo, né? Que é o lugar mais antigo, né? Dos Jedi. Aí aparece o Yoda ali e tal, você fala, pelo menos isso aqui, pelo menos tá bom, mas já me aceito. É um episódio que muita gente foi por causa da expectativa gerada e houve uma frustração muito grande. A Disney viu que errou. Porque o que começou a acontecer? Tudo a gente já falou na Marvel. A Disney começou a colocar agenda progressista em tudo e entrou em Star Wars também. Entrou. A cultura woke ali em Star Wars é nítida. Muito. E não é porque é preconceito porque a Jedi protagonista é uma mulher. Não é isso. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. É a questão mesmo do tratamento. De quebrar a lógica para atender uma agenda, né? Você tem que ser orgânico na hora que você vai até defender uma ideia dentro de um conteúdo midiático. Você tem que ser mais orgânico, né? Aquela coisa muito explícita que todo mundo pega. Então o episódio 8, ele veio com uma expectativa grande de 7, frustrou ela muito. Então a Disney viu que estava no caminho errado e o que ela fez? Chamou de volta o diretor do 7, o J.J. Abrams. E o que a gente percebe é o seguinte, que a missão dele era assim, conserta tudo que o povo não gostou. Entra lá na internet, entra no lê os comentários. Lê os comentários e refaz. E aí, o episódio 9, que é chamado de Ascensão Skywalker, é uma coxa de retalhos, é uma bagunça. Ele não sabe de onde vai nem para onde vem. E parece que é um diretor brigando com o outro. Né? Nós falamos aqui da cena dele jogando o sabre fora, e lá tem a Rey tacando fogo em tudo, e ela pega o sabre e vai jogar fora, e aparece o fantasminha do Luke, pega e fala assim, nunca faça isso. Tipo, ele falando pro outro diretor, né? Falando assim, nunca faça uma coisa dessa, uma atrocidade dessa. E a gente tendo que assistir. E o episódio 8 trabalha muito o conceito de que a Rey não é ninguém. E aí no 9 fala que ela é neta do Palpatine. Olha que confusão. Aí inventa um conceito da tal da Díade da Força, que os dois juntos geram a força. Díade anda junto com o midi-chlorian, essas coisas aí. Né? E no fundo do poço, literalmente, que eles estavam no subterrâneo, a gente descobre que Jedi cura. Né? Que é uma coisa que nunca tinha acontecido em nenhuma mídia, nem livro, nem videogame. Tantos momentos que isso poderia ser tão útil, né? Não tinha. E o desperdício da volta do Lando, né? Que o pessoal ficou questionando, cadê o Lando? Não apareceu nenhum, não apareceu no outro. Aí chamam ele nesse momento. Realmente foi um episódio triste, assim. Você vê no que final das contas, não tinha um projeto, né? Não tinha um plano. Botar o Palpatine como vilão, mais uma vez... Preguiçoso. Porque resume muito o universo do Star Wars a uma figura. Poderia falar, já que a Rey vem da onde? Foi igual
o próprio Anakin. Quem é o pai? Ah, não sei que da Rey. Não, é aquela história. Eles criam um vilão curioso, que é o Snoke, né, no episódio 7. E aí esse diretor que vai e mata ele. Desperdiça o vilão. Em questão de segundos. Aí a gente precisa de um vilão. Aí vamos resgatar o vilão. Tá perguntando as coisas aqui. O Iá tá vivo, hein? Então, eu acredito que... No episódio 3, uma das primeiras cenas é o Anakin matando o Conde Dooku. Que é... Isso. Meu Deus, matou. Choque, né? Que era um vilãozão que estava sendo bem trabalhado era e tal. Christopher Lee, né? O Drácula, o cara fazia um montão de coisa. E aí, o Saruman, né? E aí eu penso assim, será que foi pensando nisso? De, não, vamos matar logo o Snoke no início e cortando a cabeça também? Eu lembrei do Dooku na hora, eu falei, mas... Na verdade, ele corta o dorso, né? Ele faz girar o sabre. É verdade. E aí ele liga o sabre, né? Que ele tinha pego o sabre. Tava no braço do sofá, assim, do trono. Mas aí eu pensei, será que foi pensando nisso? Mas aí volta com o Palpatine. Aí o JJ, mais uma vez, vamos trabalhar no fanservice, vamos trabalhar na nostalgia, covarde, né? E aí foi muito triste, né? E a gente tem, assim, agora só a esperança, né? Que as futuras produções aprendam com os erros do passado, como no caso de Andor, que nós falamos no episódio anterior, que é um material que tem ousadia, tem originalidade, mas respeita o lore, né? Respeita a mitologia. Mas o que a gente pode tirar, Léo, de aprendizado da trilogia sequel do Star Wars para nossas vidas? Olha, nos bastidores... Mas Os bastidores planeje, né? Olha, mas quando funciona de verdade, que a Rey vê o Obi-Wan como um mentor, ali a gente já tira algumas lições importantes. Obi-Wan não, o Luke Skywalker, né? O Luke já, digamos, redimido do roteiro, né? E ele como um mentor, a coisa funciona, que eu acho que é isso que a gente precisa, né? Você tem um chamado, você tem uma missão para cumprir, você precisa de um mentor. Fazer sozinho. Não acha que você vai conseguir fazer tudo sozinho igual a Rey, não, que não tem como. Né? Você precisa de orientação, precisa de treinamento, capacitação para alcançar aquilo que Deus quer fazer com você. Mas é isso, missão cumprida, trilogia. Muito boa. Star Wars. Não, missão cumprida. Check. Você que está nos assistindo pode colocar aqui que trilogia que você gostaria que a gente falasse também. Tem Senhor dos Anéis. Opa! Tem várias outras aí, tem muitas trilogias, não só de cultura pop, mas se tiver sugestões, fala aí pra gente que a gente vai trocar essa ideia aqui. Mas põe nos seus comentários. Você gostou do 7, 8, 9? Eu quero ler se você tem coragem de falar que sim. Até a próxima. Tchau.